Não foi exatamente uma escolha, né? Porque quando eu pensei, na verdade, em fazer uma universidade, eu não pensei para seguir aquela carreira, e sim pensando na questão do concurso público, que eu acho mais vantajoso para mim, né, ao meu pensamento, né? E quando eu fiz licenciatura em Ciências Sociais, foi porque eu gostava um pouco da disciplina de Sociologia, né? Mas depois que eu entrei no curso, eu passei a gostar mais. Porém, não era com o pensamento na docência, para não ser professor, e sim para fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal. E aí, como eu não consegui alcançar a média e a questão da minha vida pessoal começou a tomar rumos diferentes, eu precisei arrumar logo um emprego, porque eu me formei em 2021. Então, 2022 eu não tinha resultado, 2023 eu não tinha visto resultado. E quando foi em 2024, né, no final de 2023, salvo engano, abriu o PSS para 2024, que foi o que eu fiz. Então, eu precisei me qualificar, né, arrumar mais curso para poder passar em primeiro lugar do PSS para poder ser chamada. E aí, a questão da experiência dentro de sala de aula é o começo ainda para mim, né? A primeira vez que eu estou tendo uma experiência real dentro de sala de aula. Mas, como eu disse, não foi a minha primeira opção de trabalho que eu queria realmente para a minha vida. E sim a questão do concurso público, como eu falei agora para vocês. Mas aí, como houve outras questões, houve mudanças de planos, aí eu optei pela docência. Bom, os principais desafios dentro da minha profissão, por se tratar principalmente dos adolescentes, para mim é um grande desafio, né? Porque eu ainda me considero uma pessoa nova, eu tenho 26 anos. Então, quando eu entro em sala de aula, eu tenho um problema um pouco maior com as meninas, né? A questão do respeito, né? Em questão do respeito de sala de aula, delas poderem, eu vou respeitar essa professora, ela pode ter a mesma idade que a minha. Então, eu vejo nessa questão do respeito em relação a mim e as alunas, as meninas. Em relação aos meninos, eu ainda consigo controlar, ter um equilíbrio melhor em relação a isso. Mas também um grande desafio dentro de sala de aula, para dar aula, é a questão estrutural da escola, é a questão do apoio, porque eu acredito que isso também é essencial para uma sala de aula, porque a gente vê a agoniação dos alunos em questão de calor. Às vezes as cadeiras não são confortáveis, né? A gente tem também a questão dos alunos que têm PCD, que a gente também vê como é que a gente vai lidar com aquele aluno, porque eu particularmente eu não tenho uma especialização na área de... Eu esqueci o nome da área que fala, né? Mas uma área específica que cuida desses alunos que têm a questão do PCD, né? Então a gente precisa estar se organizando, precisa estar preparado para estar dentro de sala de aula. Logo quando eu entrei, eu fui pega de surpresa nas turmas, né? Tanto quanto eu vi o Matheus, né, que é PCD, quando eu tenho outros alunos que também são surdos, eu não tenho um curso de Libras, né? E aí, com a ausência da professora também, de Libras também ficou um pouco difícil, né, para a gente estar repassando a questão de conteúdo. Mas aí, assim a gente vai pegando a experiência, vai dando um jeitinho dali, outro aqui, e aí a gente consegue, né, desenvolver a questão do ensino e aprendizagem dentro de sala de aula. Se trata da questão do sistema de educação, né? Porque o que eu me lembro, quando eu estudava no ensino médio, eu tinha 2 aulas de sociologia, 2 aulas de filosofia. Então, a carga horária dessas disciplinas, elas foram reduzidas para apenas só um horário, no caso 5 horas. Então, para mim ter uma carga horária tipo de 200 horas, hoje em dia eu preciso dar aula para 19 turmas, 30 turmas, então isso sobrecarrega muito o professor, principalmente a mim, né? Quando eu entrei com 19 turmas de filosofia, de manhã, de tarde e à noite. Então, é um absurdo, né, a gente ter essa mínima carga horária só apenas de 5 horas e pegar um monte de turma. E isso acaba sobrecarregando o professor e também acaba atrapalhando a nossa dinâmica também com outras disciplinas, porque eu não sou professora só de filosofia e sociologia, eu tenho educação ambiental, eu tenho ensino religioso, e eu também não tenho só a escola quando educada, eu trabalho nas outras 4 escolas. Então,
Isso, essa questão da carga horária, não depende da escola, e sim do sistema educacional. Na verdade, quando eu fiz a educação especial, era a opção que eu tinha. Eu queria fazer um após, uma especialização. Então, foi quando veio uma universidade para Castanhal e foi a opção, a educação especial. Na verdade, eu sabia que eu ia trabalhar com alunos com necessidades especiais. Aí, então, quando eu comecei mesmo a fazer as disciplinas, aí cada dia mais eu fui gostando, né? Então, não foi assim que eu escolhi, era a opção que eu tinha. Quando eu concluí, eu fui chamada para trabalhar no município nessa área da educação especial. Então, lá que eu fui ter a prática e lá que eu fui ver as dificuldades, porque a teoria é uma coisa, quando você cheio de teoria e na prática você vê que você tem que dar seu jeito, você vai aprendendo assim no dia a dia, porque você estuda, por exemplo, o autismo, mas a gente sabe que cada um é cada um. O maior desafio é com relação ao ensino regular, turma regular. Por quê? Porque muitos dos nossos alunos, eles precisam de um apoio, né? A gente tem aqui o Matheus, ele precisa de ter um apoio na sala, porque ele não consegue escrever, né? Então ele não tem esse apoio. Nós temos 4 alunos surdos, nenhum tem intérprete. Mas eu estou aqui no horário da aula deles, então geralmente eles correm para cá para eu ajudar. Só que à noite a gente tem uma aluna que ela não tem esse apoio do AEE, nem com relação à intérprete, nem com relação ao AEE, porque eu não estou aqui, não tenho esse apoio. Então ela conta com a ajuda dos colegas, né? E de uma moça que é estagiária, que ela dá esse suporte um dia na semana. Então, assim, essa falta de apoio é bem complicada, porque a gente sabe que alguns precisam, outros não, outros nem querem, né? Não aceitam o apoio, mas a maioria, os surdos, eles precisam do intérprete. O cego, ele precisa de um braillista, né? O aluno que ele não foi alfabetizado ou ele tem a deficiência intelectual, múltipla deficiência, ele precisa de um professor de apoio que oriente nas atividades, porque muitas vezes o professor fala direcionado para a turma e eles têm dificuldade nessa fala, de captar a mensagem que o professor está dando. Então, se tiver um professor de apoio, ele vai transmitir depois com mais calma, com outras palavras, e é mais fácil para o aluno com deficiência intelectual entender. Em relação à escola, que melhorar. Na verdade, como eu falei para vocês, não é tanto a escola, que a escola, para receber um aluno cadeirante, aluno com deficiência, ela está bem equipada, né? É a questão do professor de apoio, né? Nós temos alunos com deficiência intelectual que são bem comprometidos, ele precisa daquele apoio na sala regular, que ele não tem. A questão mesmo do Matheus. O Matheus, ele está lá na sala, vocês, enquanto colegas, vocês que estão copiando, os professores que copiam, os professores que trazem as atividades prontas para ele, né? Então, se tivesse um professor de apoio, um profissional lá, então ele ia fazer, ele ia escrever. É a questão mesmo da SEDUC, que a SEDUC não nos envia esse profissional, né, para dar esse apoio. Eu escolhi essa profissão naquele tempo devido à minha carência de emprego, né? Não apareceu outro. O que apitou esse foi o primeiro. Eu aceitei, porque precisava. Então, e também no município era carente de profissão, só tinha mais era professor, mais era a enfermeira. E eu já apertei para enfermeira. Não vê que eu fiz ainda o primeiro ano de faculdade de enfermagem, mas no segundo eu mudei, porque eu vi que eu não ia ter, receber o certificado, eu não ia arcar, porque eu não tinha coragem, eu vi que eu não tinha desistido. Fui apitar para esse de professora, né? Porque quando eu fui trabalhar, eu não era formada, né? Ainda estava estudando, a precisão foi tão grande que eu tive que aceitar estudando. Demorei muito para terminar, mas por isso que eu disse que eu
não tive tempo de pensar, o que me apareceu foi esse, eu tinha muita precisão e aceitei. Quando eu fui trabalhar, foi na zona rural. E nem aqui na cidade existia muitas escolas, nem estadual nem municipal. Era contadinha, apenas 2. Só tinha nas colônias, né, nas rurais. Aí foi para lá que me botaram. E eu fui, porque eu precisava, não fui pensar, fui trabalhar para lá. E lá que foi o meu maior desafio, porque na zona rural não tem uma turma suficiente. Por exemplo, tanto X de primeiro, segundo, terceiro, quarto, não, que aqui na cidade é cada série separada. Lá é multisseriado, tudo junto, trabalhei com tudo junto, de primeira série à quarta série, que não existia ano, hoje é ano, não se chama mais série. Mas naquele tempo era série, primeira série até a quarta. Ao quinto ano, a quinta série, que hoje é o quinto ano, já é o curso mais relevado. Lá, antigamente, isso era até a quarta série. E lá, esse desafio das turmas ser multisseriada, desafio de não ter material nenhum na escola, ou melhor dizer, nenhum local para colocar os documentos dos alunos não tinha. Levava tijolo, levava tábua, levava papel de jornal, revista, eu mesmo enrolava aquelas tábuas, fazia umas estantes improvisadas no canto da sala de aula para me botar os documentos dos alunos, porque não tinha servente, não tinha isso, não tinha... Porque nem hoje, para tudo na escola tem para tudo, cada um faz uma profissão, cada um faz uma coisa. Naquele tempo não, o professor fazia tudo. Tudo, ele mesmo fazia as notas, ele mesmo dividia, ele mesmo fazia, se o aluno passava, reprovava, tudo era o próprio professor que fazia. Hoje não, hoje é muito bom. Então o desafio era esse, naquela época não tinha ninguém, era só o professor fazia tudo e ainda tinha que trabalhar com todas as séries, porque não tinha aluno suficiente para dividir turma, era muito seriado. E tu tinha que dar teus pulos na sala, que era um monte, de cada um uma matéria diferente. Aí tu tinha que se virar nos 30. O que tu ia passar para esse aqui do primeiro ano, o que tu ia passar para esse da quarta série, o que tu ia fazer com o menino do pré, que era tudo misturado. Trabalhando lá no Monte Negro, andava 18 km todo dia, 9 para ir, 9 para voltar, pulando antes das 5 da manhã. E outro desafio, a distância, e o outro sem ter transporte. Não tinha uma rota de bicicleta, eu ia andando. Sabe que é andar? Não é? Hoje não, hoje a bicicleta elétrica ali está jogada, hoje tem tudo. Naquele tempo não tinha uma roda de bicicleta, não tinha, eu ia assim, nem eu, nem meus irmãos, nem ninguém da minha família. E eu ia andando, não sei como as minhas perninhas ainda estão aqui grossinhas, ainda estão boas, porque era caminhando todo santo dia, de segunda a sexta. Ainda tem uma testemunha ainda. Se fosse coisa pessoal, eu tenho muito o que falar, mas infelizmente não é, né? Mas o desafio maior, a distância e o transporte, porque eu ia andando. Elas não eram nem vistas, porque ninguém enxergava como era antigamente, né? Ninguém nem via esses casos, nem se falava, nem pensar. Escola nenhuma recebia esses tipos de necessidade, né? Tinha que, ou adulto ou já novinhos, tudo ficava sem estudar, porque a escola nenhuma recebia, né? E o matricular não podia estudar e ficava sem estudar. Até quando foi uma das vezes, tinha que arrumar uma escola, agora não sei nem te dizer o nome da escola, como hoje, até hoje funciona, né? Escolas especiais, já tinha ali no Macário Felipe Antônio, ali que tinha a escola para esse tipo de necessidade. Todos os alunos que tinham essas necessidades só podiam estudar lá, com uma professora também adequada, não é qualquer tipo de professor, e já estava preparada para receber esses alunos para estudar. E sim, eles tiveram liberdade de estudar, todos que queriam ir para lá. Mas naquele tempo, eles não eram vistos como aluno não, porque nenhum podia se matricular, eles não podiam estudar. Apesar que eu nunca trabalhei, né, lá na escola da colônia, lá da zona rural não tinha, mas já existia. E hoje mesmo, assim, com todas essas escolas, com toda essa inclusão que hoje já foi incluído, né, já não pode mais ser dispensado nada, tanto essas necessidades foram incluídas na rede estadual, municipal de ensino, como em qualquer empresa de trabalho. Eles têm a prioridade. Hoje tem tantos por cento para os normais e tanto por cento tem que ser para os de necessidade. E ai da empresa de quem não receber essas pessoas, né? E assim mesmo as escolas também, jamais pode negar mais.
todos hoje, é recebido de braços abertos.